temos 3 trabalhos, não, que estão associados pelo tema da microacessibilidade, não? Não, que também é uma escala de pesquisa, não, bastante interessante, não, na área de planeamento do sistema de transporte, não? Pronto, a microacessibilidade é de extrema importância, principalmente quando a microacessibilidade, não, se integra ao desempenho do sistema de transporte público, não, e à qualidade de vida. Os pedestres, os ciclistas necessitam de vias amigáveis, não? Calçadas amigáveis, seguras, confortáveis, inclusivas, não? Como medir esse fenômeno? O sistema de transporte público será menos eficiente, não? Terá menos economicidade, na medida que não pensarmos uma rede que tenha bons indicadores de microacessibilidade. Esse tema, por exemplo, para nós, será apresentado por Tamili, não? Tamili vai trazer para nosso trabalho, comparando soluções de sistemas, ¿no? De inventario de calzadas existentes, ¿no? Un inventario de calzadas existentes, os potenciais e limitações, ¿no? Tamili, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou Tamili, eu sou arquiteta e urbanista, neuroarquiteta, mestre em engenharia civil pela UFBA. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui agora é um dos desdobramentos da minha dissertação, que eu fiz com a orientação da professora Vivian, que estava aqui antes, e com a orientação do Jorge, que está aqui agora também, falando sobre acessibilidade. Eu vou... Bom, vou introduzir aqui para vocês um pouquinho sobre... não só essa pesquisa, mas eu acho que casa também muito com o que eu trabalhei na minha dissertação durante todo o período de 2 anos. Mas a gente trata a acessibilidade urbana, a acessibilidade arquitetônica, muito de forma prática, às vezes, e esquece que a acessibilidade, né, ela é uma inclusão social, ela é um direito humano, ela está garantido em Constituição o direito de ir e vir, né? Então, quando a gente trata das universidades, principalmente a UFBA, que eu trago como um estudo de caso do meu trabalho, a universidade ela tem que estar de portas abertas para todos, né? Então, o desafio da universidade em si e do meio urbano, como de uma forma geral, ele vai vir diretamente ligado às barreiras físicas, né? As barreiras físicas e as barreiras atitudinais. Quando a gente fala de barreira física, a gente fala da rampa inadequada, da falta do elevador e das atitudinais, das nossas atitudes, né? Quando a gente para o carro na vaga do deficiente, do idoso, da gestante, porque se existe aquela vaga, é porque ele tem realmente uma necessidade de que exista aquela vaga mais próximo e com um espaço também maior. Então, eu, pesquisando, encontrei com a professora Vivian ali, que uma solução inovadora, né, nos mapas colaborativos. E o trabalho ele trata de uma vistoria virtual, com a participação de algumas pessoas. E, dentro dessa avaliação, a gente teve alguns desdobramentos, e é um pouco desses desdobramentos que eu vou trazer aqui agora. Bom, eu me fiz 3 perguntas, né? É possível fornecer um processo de avaliação da acessibilidade de forma remota, mais eficiente do que da forma tradicional? A forma tradicional é ir a campo mesmo, né? Fazer todas as medições, com trena, enfim. Como os mapas colaborativos e a vistoria virtual podem auxiliar na avaliação dessa acessibilidade? E quais os seus limites e potencialidades dentro deste contexto universitário? Então, eu trouxe a relevância disso, né, que seria a modernização mesmo dessa avaliação, com soluções mais eficientes, inclusivas. A inovação, né, o uso da vistoria traz mais eficiência também e supera os métodos de avaliação tradicional. E o impacto, né, que ele vai trazer a melhoria da avaliação, da acessibilidade e também contribuir para as decisões mais informadas sobre os ambientes universitários.
Então, o objetivo do trabalho foi, basicamente, explorar os limites e potencialidades desses mapas colaborativos na avaliação da acessibilidade urbana. Para isso, eu utilizei os critérios que estão na norma técnica, na NBR 9050, que é a norma técnica de acessibilidade. O foco, como eu falei, foi o estudo na UFBA, especificamente nos campos de Ondina e da Federação. E a metodologia. A vistoria virtual ela foi realizada por 20 participantes. Desses 20 participantes, 18 eram funcionários, professores ou estudantes da UFBA, e eu contei com 2 especialistas em acessibilidade que não frequentavam o local, né, para trazer uma visão também um pouco mais técnica. Essa vistoria ela foi feita em 3 rotas pré-estabelecidas, partindo sempre da Escola Politécnica da UFBA, que é o prédio de engenharia, e foram feitas através das imagens de nível de rua, do Street View Images. Como eu falei, teve a participação colaborativa, né, de 20 participantes, e, dentre a norma, eu separei alguns critérios para que essas pessoas pudessem avaliar, que foram a geometria da calçada, os equipamentos urbanos, obstáculos, travessias e os estacionamentos. A área de estudo foi o campus de Ondina e o campus da Federação. As rotas avaliadas foi uma rota que liga a Escola Politécnica à Faculdade de Arquitetura, pela Avenida Caetano Moura. A segunda foi da Escola Politécnica para o restaurante universitário, e aí passando dentro do próprio espaço da UFBA. Para quem conhece, sabe que tem uma escada aí que o pessoal desce da Escola Politécnica para ter acesso ao campus de Ondina. E a terceira rota foi da Escola Politécnica para o PAF1, que normalmente é onde os alunos de engenharia têm as aulas de cálculo, enfim. E aí, dentro das discussões, eu trouxe, né, essas potencialidades dos mapas colaborativos, as limitações e os desafios encontrados, as recomendações e aprimoramentos, e o futuro e a inovação. As potencialidades dos mapas colaborativos que eu identifiquei na minha pesquisa, né, é o diagnóstico eficaz, né? Assim, é uma ferramenta muito prática, você pode fazer de onde estiver, né, e é muito fácil para identificar os problemas de acessibilidade, principalmente as barreiras físicas. A participação cidadã, que promove o engajamento dos próprios usuários, né, do espaço, da universidade. E essa avaliação pode ser uma avaliação mais abrangente, em tempo real, né? Ela pode ter um monitoramento contínuo, então você vai sempre conseguir atualizar. E a aplicação em uma escala maior, que ela pode ser para a escala de uma cidade, né, com um bairro, transporte, espaços públicos. Algumas limitações e desafios que eu encontrei, né? As percepções são divergentes das pessoas que estão fazendo essa avaliação, porque nem sempre a minha visão sobre o que é acessível é a visão da outra pessoa. Isso vai ser muito pessoal, isso vai partir muito das nossas próprias experiências, né? Às vezes, a gente tem ou conhece alguém que é cadeirante e conhece todas as dificuldades, e aí a gente vai ter um olhar mais aprumado nessa vistoria. Às vezes, a gente não tem esse contato com uma pessoa que tenha qualquer tipo de mobilidade, problema de mobilidade. E quando a gente fala, principalmente em corpos não normativos, a gente não está falando só da pessoa que anda de cadeira de roda e a gente não está falando só da pessoa que é cega. Nós estamos falando do obeso, do idoso, da criança, da gestante, né? Então, é importante deixar isso claro. A qualidade e a atualização das imagens. Em alguns pontos, a imagem ela não tem uma qualidade tão boa e, então, essa precisão da análise ela acaba ficando um pouco comprometida. As recomendações e os aprimoramentos, né? A integração de métodos. Para validar essa minha vistoria, eu tive que ir a campo, porque não tinha uma outra forma de validar
a vistoria virtual e essa avaliação que os participantes fizeram, se não fosse em loco, né? A capacitação desses usuários, como eu falei, cada um tem uma percepção diferente do que é acessibilidade, do que é importante ter ou não numa calçada, por exemplo. Então, é importante que esteja bem pré-estabelecido, bem definido para todos os participantes essas questões. E o aprimoramento das políticas, né? Porque não é só a acessibilidade física, é todo um conjunto de políticas públicas que vem por trás disso. Futuro e inovação. As tecnologias, né, são avançadas, então, provavelmente, o aprimoramento, né, e a união, a colaboração da própria inteligência artificial e do aprendizado de máquina, para que essas análises fiquem mais precisas e automáticas. A sinergia, né, que é a parte de você unir a tecnologia com a participação do usuário também. E a transformação do próprio camping da universidade, que vai ficar mais inclusivo. Trago como conclusões desse trabalho, né, a contribuição que foi compreender os desafios e as possibilidades, né, de superar essas barreiras nos campings, as ferramentas, o mapa colaborativo, a vistoria virtual, que são instrumentos extremamente democráticos e inclusivos também. A própria vistoria virtual ela é muito mais inclusiva do que a vistoria tradicional, né? Porque, para um cadeirante fazer essa vistoria em loco também é muito mais difícil, mas, se ele tiver no computador, ele consegue fazer a vistoria virtual de forma mais prática e eficiente. E o caminho a seguir seria a inovação tecnológica mais a participação cidadã. E o futuro seria a integração dessa IA e do aprendizado de máquinas. E lembrar que a acessibilidade, como eu falei, ela não é só a parte física da coisa, né? A acessibilidade para que o campo, para que a cidade, para que o prédio, para que a edificação como um todo ela seja acessível, envolve muitas outras questões. No caso da universidade, existe também a questão das políticas públicas. Obrigada. Ok, Tamily. Muito obrigado, Tamily. A seguir temos a apresentação de Cauê Bestena, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Cauê de Moraes Bestena, estudante de doutorado da Universidade Federal de Paraná, orientado pela professora Silvana. Hoje eu vou apresentar para vocês, como que era mesmo o título da minha apresentação? Um trabalho falando sobre sistemas de inventários de redes de pedestres, né? Então, na mobilidade urbana, muitas vezes o pedestre é esquecido, é deixado de lado, né? Muitas vezes a gente fala muito de várias redes, mas o pedestre frequentemente é o mais esquecido, o mais vilipendiado e, na verdade, o mais frequente, né? A gente está sempre andando de um lado para o outro, a gente está sempre usando uma calçada, né? E, no caso, eu estou enrolando, esperando pelos slides. No caso, a gente está sempre fazendo essa movimentação e a rede de pedestres mais ubíqua, mais presente de todas são as calçadas, né? Então, nesse trabalho aqui, foram reunidos alguns sistemas de inventários de calçadas e a gente vai falar eu vou falar sobre as limitações, né, deles e vou falar sobre uma solução apresentada, desenvolvida ao longo da minha pesquisa do doutorado. Certo? Então, está aí o nome certo, que eu não lembrava de cabeça o nome, né? Comparando soluções de sistemas de inventários de calçadas com asterisco, porque foi como calçadas, mas, na verdade, a ideia é de falar de todas as redes de pedestres, né? Mas geralmente, mais de 90% da rede de pedestres são calçadas. É só você imaginar que, geralmente, para cada quilômetro de rua, a gente tem 2 quilômetros de calçada, certo? Então, comparando soluções de sistemas de inventários de calçadas existentes, potenciais e limitações, né? Então, por calçadas, leia-se redes pedonais, né? Então,
aqui, né? Então, o que seriam, né, sistemas de inventários de redes pedonais, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o inventário do Delaware Valley, onde o pessoal lá tem um sistema onde a ideia é que você tenha, né, uma landing page, você tenha toda uma apresentação do que são os dados das calçadas de lá, e você tenha utilitários ali no lado, né, para você mapear, você visualizar, você editar e você analisar, certo? Porém, né, em 2 anos por 2 anos eu tentei me cadastrar para editar, para ver como seriam as ferramentas de edição desse sistema de inventário em particular, e eu nunca consegui, né? Outro sistema que tem é o SMART, que como vocês podem ver, tudo aí é difícil de entender porque está em francês. Então, ele é um sistema limitado para a França, onde você pode visualizar a rede de pedestres com algumas ferramentas, né, mas apenas em francês e somente para a França, né? Mas é interessante dele que ele é baseado nos dados do OpenCityMap, ao contrário de todos os outros, né? Aqui a gente tem mais um outro que eu me esqueci exatamente de onde é, mas é de... esse não é o de Ohio, esse é de Seattle, né? Então, lá eles têm algumas ferramentas de análise e inspeção de feições individuais, né? E uma tabela de atributos, mas também não passa muito disso. Certo? Então, aí aqui a gente tem também alguns outros sistemas menores, mas geralmente eles se limitam, né, a uma visualização da rede de pedestres, né, calçadas. Alguns têm ferramentas de inspeção, outros têm ferramentas de download dos dados, mas, né, quando a gente verifica aqui, visualiza vários deles, a gente vê uma série dos problemas mais comuns que eles apresentam, né? Então, quase sempre eles são baseados em soluções proprietárias, né? Ali, tá Esri aqui, né? Sempre você vai olhar para o canto inferior direito e vai ver um Powered by Esri, e isso se dá tanto a nível de software quanto a nível dos dados, né? E isso causa que esses sistemas eles não sejam reprodutíveis, né? Ou seja, se você quer fazer um sistema similar, você não tem uma code base, você não tem, né, uma API, você não tem como reproduzir esses sistemas, né? Aí, quando a gente vai do software e a gente passa para os dados, né, a gente tem que, geralmente, essas bases de dados, elas são, né, qualquer combinação desses 3 itens, né, ou os 3, frequentemente acontece, né? Então, elas são fechadas, né, ou seja, os dados são propriedade de alguém, mesmo que seja para ser para gestão pública, eles não estão disponibilizados de nenhuma maneira, né? Eles não são integrados, ou seja, eles não fazem parte de uma base de dados comum. Cada cidade dessa tem o seu próprio banco de dados, e esses bancos de dados não conversam entre si, tanto a nível do modelo conceitual desses dados, quanto a nível de eles estarem numa mesma base de dados e você poder fazer análises que considerem 2 cidades ao mesmo tempo, por exemplo, usando o mesmo banco de dados, né? Ou eles também não são integráveis, certo? Então, você talvez até tenha um botão de download que você tem que fazer um captcha lá, quando tem um botão de download, né? E para quem programa um pouco sabe que um botão de download é uma interface, também não é a melhor interface quando você quer integrar esse sistema com outros sistemas, né? O legal é que você possa usar um wget, né? É que você possa usar uma biblioteca requests e obter as coisas, né? Outra coisa é a questão de territorialidade restrita, né? Então, você tem esses sistemas, mas que nem, por exemplo, tinha lá o SMART, que é só para a França. Marché deve ser, né? Francês, né? Ou é lá só para Seattle, ou é só para o Delaware Valley, e por aí vai, né? Outro grande problema é o abandono. Então, você tem esses sistemas, mas, por exemplo, tem um lá o de Ontário, aqui, ó, de Toronto, que está apresentado, os dados são de 2015, né? Eles têm todos Powered by Esri, mas não é claro qual versão das ferramentas da Esri está sendo usada,
certo? Então, alguns usam uma API velha da Esri e está lá paradão, nunca vai ser atualizado, porque você teria que pagar a licença, né? E também eles não são personalizáveis, né? Não tem, muitas vezes não tem uma interação entre o usuário para solicitar como mudar eles e coisas do tipo. Então, o que seria a solução, né? Bom, a solução seria justamente criar, né, um sistema para inventários de redes de pedestres, né? Isso é um terço mais ou menos da minha pesquisa de doutorado, né? A pesquisa não vai só na linha da implementação, mas na linha, né, de fazer acontecer, né? Então, se vocês quiserem acessar, né, o sistema esse sistema, tem o código QR aqui, né? Ele fica hostado no GitHub, numa página aberta. Então, ele é um sistema de custo zero de manutenção, certo? Porque ele fica hostado no GitHub Pages e devido a isso, eu não gasto nenhum centavo para que ele esteja online e os dados lá estejam para ser observados por quem quer que queira usar, certo? Então, ele é um sistema descentralizado em que para cada cidade você vai ter num nó, né? Você vai ter num mesmo nó, você vai ter no nó para uma mesma cidade e além de descentralizado, né? Ele é modular, né? Ou seja, aqui uma vez que eu cliquei ali no nó de Curitiba, como algum de vocês pode ou não estar fazendo, né? Você vai ter acesso a essa interface onde tem os módulos. Certo? Então, aqui a gente está no nó de Curitiba, e o primeiro módulo, né, já que eu sou um cartógrafo num curso de ciências geodésicas, né, o principal é fazer um mapa, não é mesmo? Né? Então, a gente sempre começa pelo mapa. Então, o módulo principal, o primeiro e central módulo é um webmapa. Né? Aqui ele construído todo usando o MapLibre, né? E não só essa é a interface, mais ou menos, dele, né? E aqui você, no canto superior direito da tela, você pode escolher vários temas e, por padrão, ele tem um tema de categorias das redes de pedestres, né? Isso aqui é uma ontologia que ainda vai ser publicada num artigo, onde a gente tem diferentes classificações para diferentes tipos de redes de pedestres, né? E a principal são as calçadas, né? Então aí a gente tem também vias informais, vias que são destinadas a pedestres, né? A gente tem as informais que pedestre não é para ser uso principal e por aí vai, né? E aí ali no canto superior você pode escolher vários temas como tipo de revestimento, condição da via e por aí vai, né? E o que está aqui nesse mapa não é a rede completa pedonal de Curitiba, e sim aquilo que está disponibilizado no OpenCityMap, certo? Então, aqui você consegue ter a renderização do que tem no OpenCityMap, e se os dados do OpenCityMap estiverem completos, você vai ter a rede completa, né? O segundo módulo são as rotas otimizadas, né? Então, aqui você tem rodando tudo no client side, né? Isso aqui é feito em JavaScript, usando uma biblioteca chamada Turf, né? Então, sem precisar de um servidor para manter o projeto como um projeto de custo zero, né? Custo zero de manutenção dele. Você tem aqui um módulo, né, de rotas, onde tudo é processado a nível de navegador, não precisa de um servidor. E aqui, por exemplo, tem uma rota, né, de como você chegar caminhando, né, do nosso laboratório, o Lab GeoLivre, até a estufa do Jardim Botânico de Curitiba, né? Um outro módulo é Dashboard, né, onde a gente tem gráficos estatísticos dos dados. Então, aqui você pode observar a bigger picture dos dados, né? Então, ali você tem, em cima, classificado por categorias diferentes que você pode ver dos dados, e embaixo, né, diferentes temas, né? Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de gráfico interativo bivariado. Então, aqui eu posso ver quais são os tipos de revestimento para aquelas vias, para aquelas calçadas em que se considera que a situação dela é ótima ou é boa, né? Ou a gente poderia tirar
esse slicing, né, como é que fala em português mesmo, essa seleção dos dados e observar os dados como um todo. O último módulo que a gente tem, que já está implementado, né, tem outros módulos para implementar, é o módulo de qualidade dos dados, né, onde você olha na base de dados lá do OpenCityMap e verifica que tipos de erros você tem nos dados. E daí aqui, ao lado, a gente tem uma série de categorias de erros que podem ser detectados para os dados, né, isso naquela aba principal que fala sobre os filtros criados né, que eu mesmo programei os filtros, e ao lado tem uma seção usando provedores externos, né, como, por exemplo, a API Osmose, que tem outros filtros para detecção de erros nos dados do OpenCityMap, de acordo com a categoria de interesse. Então, como que esse sistema, né, é implementado? Então, primeiro eu falei do sistema em si, e basicamente ele é implementado usando o ecossistema de ferramentas do GitHub, né? Então, o GitHub ele é um repositório, ele é um site onde você pode disponibilizar repositórios baseados no protocolo Git. O protocolo Git é um protocolo de versionamento, né? E aí você pode compartilhar isso, né? Então, existe um repositório principal onde está o mapa, né? Existe um repositório onde está a codebase, né? onde estaria o back-end, as funções que fazem processamento dos dados. E cada cidade que tá feito deploying no sistema é um repositório, é um nó. Então, para cada cidade diferente, você vai ter um repositório diferente no GitHub. Aí, por fim, é utilizado o GitHub Actions, que geralmente é usado para CI/CD, né? Continuous Integration, Continuous Deployment, né? Geralmente é usado para isso, mas aqui é usado não só para isso, mas também para fazer processamento dos dados. Então, diariamente, os dados vêm lá da base de dados OpenCityMap, e aí, usando o SMNX, eles são baixados, é feito o processamento dos dados para que eles sejam modelados e colocados para as aplicações do sistema, né? E uma vez que os resultados desse processamento estão no repositório, eles são disponibilizados usando o sistema GitHub Pages, né, que permite que a gente tenha um link permanente e a gente possa compartilhar esse sistema, esse site, né? Então, aqui tem mais um slide mostrando a integração, né, do SWM, do Open Sidewalk Map, com o ciclo cartográfico, né? Então, ele como sistema, ele cumpre todas as etapas do ciclo cartográfico, desde dar auxílio à coleta dos dados, que essa é uma parte que ainda estou implementando, né? Mas ele tem a parte de processamento, de armazenamento, manutenção, visualização e representação, análise e aplicação, compartilhamento e disseminação, e também usando, né, o protocolo Git, né, e o histórico dos dados, você ter, né, essa ideia de inheritance, né, de você ter a preservação do histórico dos dados conforme eles vão, e tudo isso volta gerando o ciclo aqui, né? E a gente tem o papel de cada módulo, de cada parte de cada pedaço que faz parte desse sistema, que ainda está em implementação, ainda tem bastante coisa para melhorar na parte da interface gráfica e de funcionamento, mas que é uma parte importante do meu trabalho, que já está disponível para vocês olharem. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu trabalho. Vocês podem acessar ele ali, né? cauevestena.github.io/OpenSidewalkMap. Vocês têm aqui meu e-mail, @cauevestena, onde vocês podem me encontrar, inclusive no GitHub, né? Então, aí no final tem um disclaimer, né, falando que o SWM é um projeto descentrado e modular para gerenciar redes de pedestres de cidades usando os dados do OpenCityMap. O objetivo principal com essas ferramentas, você ter uma noção de considerando a rede de pedestres, qual que é o nível de acessibilidade, segurança e conforto, né? Porque a gente fala muito de acessibilidade, mas às vezes a gente esquece, né, que para o pedestre
Tem também a questão da segurança e do conforto, que tem uma grande interseção com a acessibilidade, mas você pode ter uma via que é acessível, mas não é necessariamente confortável, nem necessariamente segura, e por aí vai, né? Então, todas essas coisas são importantes, né? Então, a ideia é ter noção disso e cuidar dos dados, né? Então, você ter eles, você representar eles, você detectar erros, você ver padrões nesses dados, né? E aqui diz também que você pode criar geometrias de calçadas usando um plugin para o QGIS que eu desenvolvi, né? E é isso, é um projeto que está aí desde 2022, né? Meio que desenvolvido no meio de outros projetos, né? Como parte do meu doutorado na UFPR, e importante, que sempre nos é pedido, né? Financiado pela CAPES. Obrigado, CAPES. Então, é isso. O código-fonte está no GitHub, quem quiser ver, acessar, abrir, fazer um pull request, contribuir, ou abrir uma issue lá falando, isso aqui está uma porcaria, pode ir lá dizer que tem muito que melhorar ainda. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Ok. Muito obrigado, Cauê. Muito obrigado. Muito interessante esse trabalho, sem dúvida. Agora temos Zidane Vieira, vai apresentar para nós mapeamento da acessibilidade e proposição de rotas inclusivas, não? Em universidades, não? Ok. Boa tarde, pessoal. Então, me chamo Zidane, sou estudante de Geografia, né, e sou bolsista do PIBEX, né, que é o programa de extensão. Sou estudante na Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Geociências. Estou vendo alguns colegas da Geografia aqui presentes, inclusive. Fico feliz. E hoje eu vou falar sobre uma disciplina que foi ministrada no semestre retrasado, e eu tive a oportunidade, junto com a minha orientadora, professora Silvia Miranda, de acompanhá-la, né, durante esse processo. Eu só estou aguardando abrir. Pronto. Agradeço. Durante esse processo, né, nesta disciplina de pós-graduação, a pós-graduação foi um mestrado profissional com vários funcionários, ou melhor dizendo, servidores, né, da UFBA, preocupados, né, principalmente as linhas de pesquisa ali mostram uma preocupação sobre a acessibilidade, sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas universidades públicas, né? Então, uma pesquisa muito sensível, né, e muito importante. Tá? Importante por quê? Porque hoje, antes de iniciar de fato, mas hoje nós temos em cerca, né, isso dados de 2022, de 14 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, né? Isso dados de 2022, segundo o IBGE, as projeções. E como isso está refletido no mercado de trabalho, como isso está refletido nas universidades, né? Principalmente no mercado de trabalho formal, né, melhor dizendo, porque muitos deles, muitos de nós, eu também sou uma pessoa com deficiência, estamos na informalidade, né, mais de 55% daqueles que trabalham, né, ativamente. E quando a gente olha o percentual de pessoas com deficiências formada, a gente percebe que ainda é muito baixo, cerca de 7%, né, na idade aí, a partir de 25 anos. Então, muito pouco se comparado a pessoas sem deficiência. Então, um tema, como eu falei, muito importante, né, que na antiguidade a pessoa com deficiência era vista como o quê? Aconteceu alguma coisa com ela, foi um pecado, a família pecou e acabou chegando uma pessoa com deficiência na família, né? Ou como uma maldição, enfim. Durante muito tempo, tinha, desde a antiguidade até os dias. Aí a gente pode pensar, no século passado, muita coisa mudou. Que bom que muita coisa mudou. Depois da Segunda Guerra Mundial, muita gente retorna dessa guerra, né, devido a, enfim, lutas sangrentas, né, acabam retornando sem um braço, sem uma mão, né, enfim, como uma pessoa com deficiência. E, a partir daí, que a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos começa a pensar as pessoas com deficiência, né, a partir dessa questão, a partir desse contexto, né, e aí, em 88, e mais para frente, teremos muitas vitórias,
né, em termos de legislação, em termos de normativas, mas, ainda assim, temos muitos desafios. Ok? Deixa eu passar aqui. Então, aqui é um pouco da disciplina do componente que foi ofertado no semestre 2024.2, um semestre atípico, né? Atípico por conta de uma greve que teve na universidade, por luta de direitos, uma greve importante, mas que deixou o semestre, né, quebrado, né? Mas, por outro lado, a gente conseguiu produzir muito durante esse período. Foi uma disciplina que, além de um relatório, a gente teve um produto final, que foi um mapeamento realizado na Escola Politécnica com esses estudantes. Cerca de 10 a 15 estudantes estavam matriculados na disciplina. Lembrando, estudantes de pós-graduação. Aqui, minha orientadora, Silvia Miranda, aqui presente. E aqui são alguns objetivos, né, que eu coloquei, objetivos importantes, traçados aí ao longo da disciplina, né, e o principal deles é propor alternativas inclusivas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, não só falamos de pessoas com deficiência, como a colega colocou aqui, né, as pessoas com mobilidade reduzida também, e a gente pode pensar gestantes, né? Às vezes, você sai com a criança no colo e já tem uma mobilidade reduzida, cheio de sacola porque foi ao mercado, já tem uma mobilidade reduzida naquele contexto. Né? Pessoas idosas, nossa população está envelhecendo, né? O processo de envelhecimento está aí, é uma realidade. Futuramente, teremos uma população ainda mais idosa, ou seja, uma população com mobilidade reduzida. E vamos precisar de uma cidade acessível, uma cidade que tenha acessibilidade, seja universal para todas as pessoas, rampas não tão inclinadas, seguindo as normas técnicas bem estabelecidas, mas talvez nem tanto obedecidas, né, acompanhadas. Então, inicialmente, a disciplina vai traçar aí a questão legal, as normativas, né, uma parte mais teórica, né, discussões teóricas com os alunos, que, a partir dessas discussões teóricas, que vão dar luz, essas discussões, para pensar as atividades práticas que fizemos adiante. Observação em loco. Essa observação em loco, eu estive com os alunos, né, foi na escola também, ali, a Escola Politécnica, desde o estacionamento até os pavimentos, né, salas de aulas, em cada andar da escola. E, sim, tem uma série de problemas, visto que a Escola Politécnica tem mais de 100 anos, né, quem é professor de lá sabe, e também comunidade no geral, né, tem muitos anos, tem muita história também, formando muitas pessoas importantes para a nossa sociedade, uma contribuição social muito grande, mas enfrenta muitos desafios no que tange, né, a sua estrutura. Então, a partir disso, né, das normativas, o que a gente vai observar? O que está acompanhando, né, a NBR 9050, que lá fala, né, muito claramente o que deve ter, né, em termos de acessibilidade nos espaços públicos e privados, né, e também a metodologia utilizada pela professora Marília, que eu vou mostrar mais adiante aqui. A professora Marília, da Universidade Federal de Sergipe, esteve contribuindo também com a gente durante essa disciplina, né, dei uma aula sobre as normativas, legislação e mobilidade urbana. É uma pessoa muito importante, principalmente por ser uma pessoa com deficiência também, uma pessoa com deficiência, e que vai pensar, né, tem uma experiência particular, e que vai pensar também de uma forma um pouco particular, como foi colocada pelo colega, né, muitas vezes um pouco particular, que a gente, talvez, lendo a legislação, passe despercebido, ou até dentro de alguns espaços públicos, passe despercebido, por não precisar daquele tipo de acessibilidade. Ok? Aqui, Gabriel Mota, inclusão educacional no ensino superior. Então, tivemos a participação de algumas pessoas, alguns convidados. Gabriel, ele é graduando em História, também na UFBA, e tem um artigo muito importante que fez com a professora Ana Kátia, da Faculdade de Educação, sobre inclusão educacional no ensino superior, discutindo a evasão nos espaços, nas universidades públicas.
E tivemos também a participação da professora Marília, como eu falei, e Vinícius Soares, que é uma pessoa com deficiência, uma pessoa em cadeira de rodas e estudante de História também da UFBA. E enfrenta, esse Vinícius Soares, eu tive também a experiência de acompanhá-lo até a universidade, né? Eu marquei com ele para ir no dia da disciplina, eu disse, não, eu vou te acompanhar. Ele falou, vou pegar o transporte público. Eu digo, ótimo, vamos lá. E foi muito desafiador, gente, de Vale dos Lagos, fica ali próximo a São Rafael, até a UFBA, enfrentando aí esse transporte público, ônibus, metrô e ônibus, não foi fácil. Muitos ônibus não paravam quando via que era uma pessoa em cadeira de rodas, mesmo com a plataforma elevatória funcionando, enfim. E esse é o produto que nós fizemos, o produto final, Rota de Acessibilidade da Escola Politécnica. Esse produto ele vem a partir, eu falei da professora Marília, retornando. A professora Marília tem uma metodologia durante o doutorado dela que vai avaliar, né, os níveis de acessibilidade, um exemplo desse auditório. E a gente sairia realmente fazendo a medição, vendo se está tudo ok com as normas e pontuando numa tabela. Ao final, é atribuído a nota. Como é que está a acessibilidade nesse espaço? A partir dessa nota, a gente vai pensar essa acessibilidade. São dados quantitativos. E aí, a partir deles, a gente pode fazer várias discussões do que pode ser melhorado. Aqui é esse mapeamento. O mapeamento, por ser, vou falar Story Maps, né? Foi um mapeamento que uma ferramenta que a gente utilizou para fazer esse mapeamento. Eu sou vinculado ao UFMAP UFBA, vocês viram, tem um painel lá fora, né? Enfim, a professora ali, Patrícia, muitos professores que estão aí organizando este evento, fazem parte desse grupo. É um grupo muito importante para fazer um mapeamento colaborativo de bairros populares de Salvador, muitas vezes invisibilizados, né? E colocados também como perigosos, mas é preciso a gente evidenciar tudo isso, né? E a partir de mapeamento colaborativo, a gente pode evidenciar muita coisa, inclusive violências. Então, tendo como resultado, aqui é uma das alunas. Ó, pessoal, aqui é uma das alunas, e ela não é uma pessoa em cadeira de rodas, mas teve essa experiência durante essa manhã, foi uma sexta-feira, se não me engano, de, com a cadeira de rodas, tentar transitar pela Escola Politécnica. E muitos espaços ali, ela teve certas dificuldades, né? Tem um degrau ali, aqui esse é o 8º andar, tem um degrau ali que fica muito difícil subir com a cadeira de rodas, né? Seria preciso carregar. Mas, como também está aqui colocado, o primeiro andar, o térreo, o primeiro andar, tem alguns andares que são possíveis. Então, tem, sim, pavimentos ali, mais embaixo, que é possível, que tem aulas, inclusive, tem pessoas com deficiência ali. Então, não estou aqui levantando problemas sem pensar no totalidade, que há também. Mas é preciso, claro, haver ainda mais. Como conclusão, ferramentas de mapeamento, e aqui especialmente o Story Maps, né, é utilizada, é uma função social. É uma ferramenta que tem uma função social importante, uma função colaborativa, então a gente consegue fazer mapeamentos, não somente Zidane fazendo mapeamento de um espaço, mas também mapeamento conjunto, a partir de experiências e perspectivas diversas, né, e evidenciar isso. Tem a questão da localização. Eu não vou conseguir abrir para vocês aqui a parte dele, né, mostrando a localização exata. Ele mostra a localização exata ali, espacialmente, né, de onde está a Escola Politécnica. E aí, se eu saísse da Escola Politécnica e isso em sentido ao Campo Santo, né, o cemitério que tem ali perto, ele mostraria também esse trajeto. Né. Então, a gente pensou uma rota acessível a partir de uma ferramenta que é muito objetiva, né, que é muito prática e acessível. Da gente observar, da gente acompanhar, de fácil acesso também. Eu fiz a capacitação dos alunos, não é difícil mexer nele, sabe? E é possível, compartilhadamente, né, todo mundo junto, mexer, fazer essas edições. Essa é a foto, né, de alguns alunos que estiveram no último dia do curso, que foi em fevereiro.
né? Lembrando que a gente iniciou bem antes, né? Mas, ao final, tivemos muitos aí presentes e que produziram muita coisa importante. Hoje temos um relatório, e esse relatório, inclusive, foi entregue à diretoria da Escola Politécnica, né, porque é uma contribuição dos alunos, que também são servidores da UFBA, né, grande parte deles, grande parte, porque 95%, gente, tinha ali uns 2, 3 alunos, mais ou menos, que não eram servidores, mas a maioria são servidores. Então, é importante a gente pensar isso, porque são servidores que estão ali buscando também essas melhorias. Então, é a universidade buscando essa melhoria, tanto da parte dos alunos, produzindo muita pesquisa, produzindo muita coisa, como também da parte dali do seu quadro funcional. Ok? É isso.